Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Estamos aqui neste momento para poder passar esse tempo de louvor e adoração. Estou aqui com o violão e vamos adorar o Senhor com cânticos, também ouvir um pouco da palavra de Deus. E eu quero convidar você para ficar esses minutinhos comigo aqui, ouvindo a palavra do Senhor, louvando ao Senhor onde você estiver agora. E também convidar outras pessoas. Se você conhece pessoas que podem também assistir essa transmissão, chame outras pessoas também para que juntos possamos adorar o Senhor. E vamos começar com uma oração para que Deus continue fazendo a vontade dele em nós, através de nós, e apesar de nós, que Deus faça a vontade dele, complete a vontade dele em nossa vida. Se você puder orar, vamos orar? Pai Santo e bendito, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que temos aqui. Esse momento de louvor e adoração, onde nós também temos a oportunidade de louvar ao Senhor com cânticos, de poder, Senhor, louvar com o que temos, com o que somos, com nossas expressões, com o nosso gesto, e também poder ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Então, meu Pai, desde agora, fale conosco, venha nos orientar, venha nos edificar, nos consolar, nos exortar, nos ensinar, nos dar crescimento espiritual, possamos entender mais sobre Ti, sobre a Tua vontade em nós, que o Senhor continue fazendo a Tua obra, completando a Tua obra em nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, não só por minha família, mas por todos que estão acompanhando neste momento, ou seja, neste momento ao vivo, ou em algum outro momento em que alguém assistirá, que terá acesso a esse pequeno culto, que o Senhor também venha falar aos corações, o Senhor venha abençoar a cada vida de forma especial, cada família, cada lar, que o Senhor venha operar grandemente na vida de cada um de uma forma especial. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos. Faz a tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Se você puder, nos acompanhe. Que Deus fale conosco através dos cânticos, que Deus fale conosco nessa noite através de sua palavra. E vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como assim? O inimigo tentou laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. É só Ele, que acalma o vento, que aperta o mar, que tira o sal do fogo, faz o leão jejuar, Deus que quebra as muralhas, Esther faz mãe de filhos, é o Deus que canta do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O inimigo pode tentar, mas ele não consegue. Ele não tem poder. Porque nós temos o Senhor em nossa vida. O inimigo tentou laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por um motivo. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É Deus que derruba as muralhas, sério, faz mãe de filhos.
Deus é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá estrada e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Nós sabemos que, mesmo em meio às lutas, às dificuldades que nós temos, que nós passamos, nós sabemos que tudo isso, nós somos guardados, protegidos por Deus. Nós somos, em meio a qualquer situação, o Senhor tem sido conosco, ainda que nós passemos por momentos difíceis, porque, sim, enquanto nós estamos aqui no mundo, nós podemos sim passar por dificuldades, enfermidades, doenças, uma série de situações difíceis, de mágoa, tristeza, decepções, enfim, por aí vai. Mas o que nos dá força, coragem e graça, e podemos ainda continuar caminhando, é porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século, segundo a tua palavra em Mateus 28, no verso 20, ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, por mais que se algum momento você pensou em parar, desistir, desanimar, ou alguma coisa do tipo, saiba que o Senhor, ele quer de você que você continue constante, firme para frente, olhando para o alvo e sabendo que ele tem te dado graça e te sustentado. Nós vamos ver agora uma palavra, se você puder acompanhar a gente. A minha esposa, que está inclusive cantando também, está aqui conosco, ela vai nesse texto que está em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27 é um daqueles textos que tem muitas, mas muitas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que podemos aprender. Mas eu quero deixar uma lição, quero deixar apenas 2 versículos, mas leia o livro de Atos. Atos é um livro que traz muitos ensinamentos. Atos capítulo 27, só para entender esse contexto, antes da gente ler o texto, esse texto ele fala que Paulo ele estava indo para Roma. Inclusive, Paulo ir para Roma era uma promessa. Ele tinha um desejo, esse desejo nasceu no coração de Paulo, lá em Atos capítulo 19, no verso 21. Lá fala que foi a primeira vez que Paulo desejou ir para Roma. E aí o Senhor confirma essa viagem para Roma em Atos capítulo 23, no verso 11. O próprio Senhor apareceu para Paulo e falou para Paulo que ele ia para Roma. Que ele ia para Roma sim. E Deus cumpriu. Ele foi para Roma. Só que em que condições ele foi para Roma? Ele foi em condição de prisioneiro. Ele foi numa condição que ele estava no barco, ele mais 275 pessoas. Com ele, 276 pessoas. Como eu sei disso? Está lá no mesmo capítulo, Atos 27, só que no verso de número 37. Nesse versículo 37, vai dar essa informação da quantidade de pessoas que havia no barco. Então, Paulo ele foi para Roma, Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Mas em que condições? Ele foi como um prisioneiro, sofreu um naufrágio, quase morreu picado por uma cobra, mas em todo momento o Senhor estava aguardando e Paulo, ele chegou em Roma, que é o que nós vamos ver se você abrir o próximo capítulo, o capítulo 28 de Atos, é quando ele chega em Roma, ou seja, aqui a gente aprende uma lição, né? Não estava bem no esboço, mas
nós aprendemos uma lição aqui, né? Que o que Deus prometeu, ele cumpre, cumpre. A questão é que desde que há a promessa até o cumprimento, tem todo um percurso, todo um trajetório, um trajeto que a gente precisa passar, e nem sempre essa trajetória é tão tranquila, tão em paz, tão fácil assim, né? Deus vai cumprir sua promessa? Vai cumprir, porque ele prometeu. Se nós mantermos firmes, constantes, fiéis, nós chegamos até o cumprimento dessa promessa. Mas a caminhada até lá é uma série de incertezas e de situações ali no meio. Então, nós aprendemos isso aqui já de cara, a gente aprende isso. Mas você viu o tema aí da live agora, né? Você pode ver aí o tema da live, que é justamente o que eu vou falar, que as circunstâncias, as situações, os problemas, o que quer que seja, não nos define, não te define. Nenhuma situação vai definir quem você é. E é justamente o texto que eu quero refletir com vocês hoje, que é Atos 27, minha esposa vai ler o verso 10 e o verso 11. Pode ler para nós. Minha esposa Miriana, ela vai fazer essa leitura para a gente. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Bem, não precisa eu falar muito de quem era Paulo, né? Paulo foi um grande apóstolo, um homem de Deus, um homem que escreveu uma boa parte do Novo Testamento. E tudo que ele disse, tudo que ele falou, tudo que ele fez, coisas maravilhosas, coisas grandiosas, o Senhor como usou a vida de Paulo, a ponto de até os lenços de Paulo, quando eram levados, eram colocados sobre enfermos e esses enfermos eram curados. Então, mas o poder que Deus operava na vida de Paulo. Entende? Então, não tem nem muito o que dizer sobre Paulo. Mas quando havia ali uma situação, eles navegando ali parou em algumas ilhas, e agora ele estava ali em uma ilha, e quando Paulo ele orientou ali o pessoal que eles iriam trocar de navio. E nessa troca, Paulo falou, olha, é melhor a gente ficar por aqui, porque vai se levantar uma tempestade, não vai ser fácil, a gente vai correr risco de morte, nós vamos correr risco de morrer, de perder tudo e ainda perder a vida. Então é melhor a gente ficar por aqui. E aí diz o verso 11, que o centurião é um chefe de uma quantidade de 100 soldados romanos. Ele lidera 100 soldados. E aquele centurião que estava ali, né, com a missão de guardar aqueles prisioneiros e estava ali com a sua equipe, o seu grupo, guardando aqueles prisioneiros, estava ali o dono do navio, o capitão e tudo mais. O centurião preferiu ouvir o dono do navio e ouvir o capitão do navio. É claro, vamos colocar aqui, né? Afinal de contas, qual era a condição de Paulo? Paulo estava como um prisioneiro. E aí, o centurião vai olhar para Paulo e vai achar, eu vou dar um ouvido para um prisioneiro, eu vou dar ouvido para o capitão, eu vou dar ouvido para o dono do navio, ele conhece o navio. Quem é esse homem, esse prisioneiro? E é aqui que a gente pensa, porque Paulo estava em condição de prisioneiro. Paulo estava ali como prisioneiro, mas como eu falei, quem era aquele prisioneiro? Era o apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, um homem que tinha revelação, um homem que tinha poder de Deus na vida, um homem que era usado por Deus, que tinha promessa, que estava indo ali por conta de uma promessa. Que, inclusive, você pode olhar isso até lá no verso 22 e 23, que Paulo falou, olha, nós vamos chegar em Roma, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder, porque Deus me fez uma promessa. Esse homem tinha promessa na vida. Era Paulo. Mas estava ali em uma condição de prisioneiro. E o mundo, ele é muito assim.
o mundo olha para as pessoas e julga pela aparência e pela condição que a pessoa vive atualmente. Ele olha e fala, aquela pessoa... quem é essa pessoa? É um jovem, é uma criança. É um... Sei lá, a forma que as pessoas vão julgar. Sei lá, como... sei lá, a pessoa que tem uma deficiência, como eu tenho uma deficiência, né? Como eu não enxergo alguém que tem algum outro tipo de deficiência. Quem é aquela pessoa? Ele nem enxerga, né? Um deficiente visual. Ele é um cadeirante, ele é um... Sei lá. Isso se chama capacitismo, né? Pessoa que julga o outro por sua capacidade ou por julgar a pessoa, por achar que ela tem uma limitação, qualquer que seja. E muitas pessoas são julgadas. Mas quem é ele para falar isso? E Paulo ele foi julgado, porque ele estava em uma condição de prisioneiro. Não sei se ele estava acorrentado, amarrado, não sei. Mas ele estava viajando ali como prisioneiro. E ele foi julgado. Olha, não vou te ouvir. Vou ouvir o capitão, vou ouvir o dono do navio. Inclusive, quando as coisas apertaram, quando eles começaram a passar por problemas, ter o vento forte, que é o verso 14, se levantou um grande tufão chamado Euroaquilão e ali bateu contra o barco e tal. Quando tudo isso aconteceu, aí chega o verso 21 e Paulo traz novamente. Está vendo? Eu não falei para vocês que era para vocês me dar ouvido? Eu não disse que era para a gente ter ficado lá na ilha, que isso ia acontecer? Mas tudo bem. Aí o verso 22 que eu já citei, né? Olha, Deus apareceu a mim, vamos ter bom ânimo, porque Deus apareceu a mim e falou que importa que eu esteja em Roma. Ou seja, mais uma vez, o Senhor confirmando a promessa dele, como eu falei lá antes, né? Confirmando a promessa dele mais uma vez para a vida de Paulo, que ele iria sim chegar em Roma. Mas, e aqui a gente já viu outra lição, mas eu quero me limitar somente ao versículo 10, que, como eu disse, apesar dos outros olhar para você e falar, eu não vou dar ouvido, a gente aprende já uma segunda lição aqui também. Mesmo assim, mesmo na condição que você está, fale, não deixe de ser quem você é. Não deixe de falar o que você precisa falar. Porque às vezes você fala assim, mas irmão, quem sou eu? Eu não sou nem obreiro. Mas eu não sei falar direito. Eu sou, olha como eu sou. Como eu vou dar um conselho no estado que eu estou? Paulo poderia falar isso. Quem sou eu? Um prisioneiro? Estou aqui um prisioneiro, vou falar para o capitão, vou falar para o dono do barco, vou falar para esse centurião. Quem sou eu? Um prisioneiro. Sou ninguém, sou nada. Não pense assim. Paulo não pensou assim. Apesar de Paulo estar em uma condição de prisioneiro, ele falou o que ele tinha que falar, o que Deus falou com ele no coração dele, falou para ele. Ele foi e não se intimidou. E ele falou. E veja que Paulo não teve essa vaidade, como muitas pessoas falam, né? Você sabe com quem você está falando, centurião? Ô, centurião, você sabe quem sou eu? Mas você sabe com quem você está falando? Eu sou Paulo, rapaz. Eu sou o que fundou muitas igrejas. Eu sou aquele que cura e expulsa. Deus opera através de mim. Você não me conhece, rapaz. Você sabe quem sou eu? Não. Paulo, ele não tinha essa vaidade, como muitas pessoas têm, né? Você sabe com quem você está falando? Não. Paulo, ele simplesmente deu o recado, falou o que ele tinha que falar, não se intimidou, mesmo por conta da condição que ele estava ali de prisioneiro, ele não deixou de falar ao centurião, que naquele momento era muito mais importante do que ele, porque apesar de tudo que Paulo era e Deus fazia através de Paulo, ele era um prisioneiro, e comparado ao dono do bar, comparado ao capitão, comparado ao centurião, ele não era nada. Apenas um prisioneiro e só isso. Mas ele não se intimidou e falou o que tinha que ser falado. Então não se intimide e deixe Deus usar a sua vida, usar a sua boca. Deixe Deus usar você para ser bênção para outra pessoa. E nós vemos que
aqui, mesmo diante de toda essa situação, nós vemos que aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Paulo, Deus cumpriu. E mais uma vez, nós vemos aqui que no meio da adversidade, da dificuldade, mesmo que as pessoas não te ouvirem, porque é o que aconteceu com Paulo. As pessoas, aquele homem, e claro, né, consequentemente, não só o centurião, mas consequentemente, todo aquele barco, todas aquelas pessoas que ali estavam, ninguém deu ouvido para Paulo. Ninguém ouviu ele. E para encerrar, eu deixo esse último ponto. Ainda que as pessoas não te ouçam, ainda que a tua voz não seja ouvida, não se intimide, não deixe de falar. Ainda que as pessoas não te dêem atenção, como aconteceu aqui com esse centurião que não deu ouvido para Paulo e passou por muitas, todos eles passaram por uma situação muito difícil. Mas, mesmo assim, Paulo deu o recado. Paulo passou o que tinha que ser passado. Ele não se intimidou. Ele não foi ouvido. E ele diz isso, lá no verso 21. Vocês não me ouviram. Se vocês tivessem me ouvido, isso não teria acontecido. Vocês não me ouviram. Mas, mais uma vez, Paulo lhe fala lá no verso 22, ele abre a boca mais uma vez, nas mesmas condições de prisioneiro, em tudo que eu já falei aqui. Mais uma vez, Paulo não se intimida e ele passa a mensagem de Deus. E agora, né, claro, a situação mudou, né? Porque agora Paulo vai ser ouvido. Mas da primeira vez, Paulo não foi ouvido. E até aqui uma outra lição, né, também, né? Não estava muito no esboço, mas aqui há uma lição também, né? Se você falou uma vez, não der ouvido, não vou falar mais não, irmão. Já falei uma vez, não vou falar mais não. Cansei de falar. Não, fale. Continue falando. Paulo falou uma vez, não ouviram. Paulo falou de novo. Porque aquilo que é de Deus tem que ser dito, tem que ser falado. Se alguém não ouviu, continue falando. Nesse caso, na segunda vez que Paulo falou, ele foi ouvido. Mas não se intimide e continue falando e sendo bênção para a vida de outra pessoa. Porque através de Paulo, aquelas pessoas foram salvas. Não foi só Paulo que foi salvo. A promessa estava na vida de Paulo. Mas por causa da promessa da vida de Paulo, todas as pessoas que estavam ali junto com Paulo foram poupadas. Puxa vida, eu falei que não era muita lição, mas tá bom, vai só essa. Às vezes, não é a promessa na vida dos outros. Às vezes o que Deus tem é para você, é na sua vida. Mas através de você, a sua família é abençoada, sua esposa, seus filhos ou seu esposo são abençoados, seu trabalho, sua equipe, sua igreja, seus amigos são abençoados, porque simplesmente é você que tem uma promessa na sua vida. Mas aqueles que te arrodeiam, que estão próximas de você, também serão alcançadas. Então, seja bênção na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe. Eu vou fazer mais uma oração. Nós vamos encerrar este momento. Deus abençoe a vida de cada um que esteve conosco neste momento de culto. E que Deus fale contigo fortemente, continue falando. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Se você entende que há pessoas que precisam ouvir, mande para essas pessoas. No grupo de WhatsApp ou em outros lugares, ou enfim, no Instagram. Compartilhe aí o link. E outras pessoas possam ser abençoadas e alcançadas. E outra, né? Se você recebeu essa mensagem, o link dessa mensagem, e agora está ouvindo, é porque alguém se importa com você. É porque alguém quer o teu bem. É porque alguém pensou em você no momento que ouviu essa mensagem, lembrou de você e falou, eu vou abençoar essa pessoa, mandando aqui essa mensagem seguinte. Então, se você recebeu essa mensagem, se sinta um privilegiado, uma privilegiada, porque alguém lembrou de você, se importa com você e quer que Deus te abençoe também. Vamos orar? Pai Santo e bendito, mais uma vez em oração, agora também agradecendo ao Senhor porque tivemos esse período aqui de louvor e adoração, esses louvores, ó Pai, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso culto,
essa mensagem que foi anunciada alcance muitas pessoas. Se este irmão, esta irmã, esta pessoa que está ouvindo agora, está acompanhando esta mensagem, está ouvindo esta mensagem, essa oração, é porque o Senhor tem algo a fazer nessa vida. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida que se essa mensagem chegou aos ouvidos desta pessoa, é porque o Senhor tem algo a realizar nesta vida. Então, em nome de Jesus, realiza a tua obra, realiza o teu querer, a tua vontade, complete a obra do Senhor nessa vida, que o teu Espírito Santo, que a pessoa do teu Espírito vá de encontro a este coração, toque neste coração e transforme essa vida, e convença a cada um segundo a tua vontade, para que a tua vontade seja realizada, completada em nome de Jesus. Nós aqui oramos, nós aqui pedimos, nós aqui agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua fazendo a tua vontade em nome de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe, fiquem na paz e fiquem atentos aí, né? Em algum outro momento, a gente pode ter aí um outro momento de culto e que você possa estar presente também, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.